Ah, Carl Fredricksen, o vendedor de balões que fez todo mundo chorar e, claro, voar, uma das histórias mais bonitas do cinema, né? Mas olha, por trás daquela cara amarrada, daquela fachada de rabugento, existe um padrão. Quase como um código psicológico mesmo, que explica tintim por tintim cada uma das atitudes dele. Essa imagem é um clássico, né? Aquele velhinho solitário que mal abre a boca, que parece que tá de mal com o mundo. É muito fácil a gente só, colocar um rótulo nele de rabugento e pronto, seguir em frente. Mas e se essa rabugice toda não for um defeito? E se for, na verdade, uma característica fundamental dele? E se tiver uma razão bem mais profunda, sabe? Quase biológica, para ele ser exatamente desse jeito? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos decodificar a mente do Carl Fredricksen usando uma ferramenta bem poderosa para revelar o que no fundo move esse personagem. Então, bora mergulhar nisso. Então, vamos lá. A chave para a gente decifrar o Carl não tá tanto no que ele viveu, mas em como ele é por natureza. E é exatamente aqui que entra a ideia de temperamentos. Pensa assim, ó. O temperamento é tipo o hardware que vem de fábrica numa pessoa. É a nossa predisposição natural, a base, o alicerce onde a vida vai construindo a personalidade, tijolo por tijolo. Não é sobre o que a gente escolhe ser, mas sobre as nossas reações mais instintivas, sabe? É inato. E o mais legal é que o filme Up nos dá, de bandeja, um mapa perfeito dos 4 temperamentos clássicos. Olha só que incrível. O Carl, claro, é o nosso melancólico, todo focado em lealdade e em ordem. O vilão, o Muntz, é o colérico clássico, pura ação e controle. O Russell é o sanguíneo em pessoa, sempre atrás de novidade e diversão. E o Doug, o fleumático perfeito, que só quer saber de paz e conexão. Mas a coisa fica ainda mais interessante, porque ninguém é uma coisa só, né? E o Cal também não. Ele é uma combinação bem específica. Ele é, na maior parte do tempo, melancólico, mas com um lado secundário colérico muito forte. E é essa mistura que faz dele um personagem tão complexo. Vamos ver como isso funciona na prática. Para entender essa combinação, a gente precisa voltar lá no começo, lá na infância dele. Porque as sementes desse temperamento, olha, já estavam todas plantadas ali. A genialidade da Pixar está sempre nos detalhes, né? E aqui tem um detalhe sensacional. Eles usam uma coisa chamada linguagem das formas. Presta atenção. O Carl é todo quadradão. Ele é estável, rígido, pé no chão. Já a Ellie, ela é toda feita de círculos. É dinâmica, fluida, cheia de energia e vida. É como se ele fosse a terra e ela o ar. E essa diferença visual, claro, é o reflexo perfeito do temperamento de cada um. O Cal, quando criança, é o melancólico clássico, quietinho, observador, vivendo as aventuras dentro da cabeça dele. E claro, ele é atraído na hora por aquela energia toda da Ellie, que é sanguínea, a única força no universo capaz de tirar ele de dentro daquela concha. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para a vida adulta. Aquela montagem da vida deles juntos, nossa, aquilo não é só uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. É um estudo de caso perfeito de como o temperamento do Cal moldou a vida dele e, mais importante ainda, como moldou a reação dele à tragédia. Olha só como os traços do melancólico aparecem aqui um por um. A lealdade absoluta, inabalável para a vida toda. O planejamento super meticuloso, guardando moedinha por décadas para a viagem, clássico do melancólico. Mas é aqui que a gente começa a ver o lado sombrio disso. Quando eles descobrem que não podem ter filhos, o Carl internaliza essa dor como se fosse uma falha pessoal dele, uma falha no plano perfeito. E aí, a viagem para o paraíso das cachoeiras deixa de ser um sonho. Ela vira uma obrigação, quase uma dívida moral que ele precisa pagar para Ellie. E então, a Ellie se vai. E junto com ela vai o contrapeso sanguíneo do Carl, a âncora de alegria dele. Sem a energia dela para equilibrar as coisas, o temperamento dele não só fica mais rígido, ele praticamente se petrifica. E é nesse momento que aquele lado mais sombrio e agressivo começa, de fato, a dar as caras. Aquele mundo que antes era uma grande aventura ao lado da Ellie, agora parece só caótico, hostil, desordenado. E qual a reação natural do melancólico diante do caos? Se isolar. A casa vira mais que uma casa, vira um santuário sagrado. E qualquer coisinha que ameace essa ordem, essa paz milimétrica, é vista como um ataque direto, um ataque pessoal. E a cena da caixa de correio, gente, ela é a ilustração perfeita dessa dualidade. Na hora que o trator acerta aquele objeto sagrado que tem a mão da Ellie,
Quem reage não é o melancólico triste, é o colérico territorial que explode numa fúria para defender o que é dele. Mas e aqui está o pulo do gato. Logo depois da explosão de raiva, ele não se sente vitorioso ou justificado. Não. Ele se retrai. Ele é consumido pela culpa e pela vergonha do melancólico. É essa dança, esse conflito constante que acontece dentro dele. Mas a história do Cal, felizmente, não termina aí nessa estagnação. Pelo contrário, é uma história sobre como a vida, às vezes na forma de um garoto muito insistente e um cachorro que fala, nos empurra para fora dos nossos padrões mais rígidos e nos força a crescer. Vamos pensar um pouco. O Russell, com aquela energia sanguínea toda, é o caos necessário. É o caos bem-vindo que o Cal precisava para quebrar aquela rotina de luto. É o barulho que força ele a sair do silêncio. Já o Doug, com aquela lealdade fleumática, pura, simples, oferece um tipo de afeto que não exige nada em troca, sabe? Não precisa ser conquistado, nem analisado, só precisa ser aceito. Mas o grande ponto de virada, a transformação real, a metanoia dele, não acontece lá fora, no meio da selva. Acontece ali dentro, na casa, no silêncio. É naquele momento em que ele finalmente tem coragem de revisitar o passado, mas dessa vez com um novo olhar. Essa frase é a chave que finalmente liberta o Carol. Porque por todos aqueles anos, ele viveu preso, acorrentado à ideia de que tinha falhado com a Ellie, de que ele não conseguiu entregar a grande aventura que ele prometeu. E com essas palavras, a Ellie, de certa forma, o absolve dessa culpa. Ela redefine a missão toda. A aventura nunca foi sobre chegar a um lugar, sempre foi sobre a jornada, sobre o tempo que eles passaram juntos. A dívida, na cabeça dele, tá paga. E agora, finalmente, ele tá livre. Livre para viver uma nova aventura. E o ponto crucial é esse ato simbólico que vem a seguir. Para salvar o Russell, o Carl precisa se livrar do peso do seu próprio santuário melancólico. Ele começa a jogar os móveis para fora, a jogar o passado fora, literalmente, para que a casa possa subir e ele possa agir como o herói colérico que aquele momento pedia. E é aqui que a jornada dele se completa. No final, o Carl não muda de temperamento. Ele integra o temperamento dele. Aquela lealdade profunda, a lealdade melancólica, agora é usada para proteger quem está vivo, para proteger o Russell. A determinação colérica dele agora serve para salvar os outros, não para se isolar. As mesmas características que eram a fraqueza dele se tornam a sua maior força. No fim das contas, a jornada do Carl nos mostra uma coisa muito poderosa. O nosso temperamento não é uma sentença, é um ponto de partida. E que as nossas maiores qualidades e os nossos piores defeitos, muitas vezes, nascem do mesmíssimo lugar. O que nos deixa com uma reflexão, né? Qual é a maior força de um temperamento? E qual é a sua sombra mais escura?